Você é aquela pessoa que sente muita dificuldade em dizer um não para outra pessoa? Você vai entender o porquê que você sente essa dificuldade tão grande em dizer muitas vezes não para outras pessoas e dizer não para você. Você é daquelas pessoas que talvez esteja sem dinheiro, esteja completamente apertada, mas que se alguém pedir para você, você dá um jeito, tira da reserva, pede até talvez emprestado para alguém para não dizer não a alguém. Você é aquela pessoa que nunca negou carona. Você vai para um lado e a pessoa te pede para deixar na casa, que é um lado completamente diferente do seu. E você vai, diz não pra você, às vezes com aquela raiva. Poxa, como é que a pessoa não se toca? Eu moro do lado sul, a pessoa mora do lado norte e ainda assim me pede carona? Já aconteceu com você? Talvez você esteja em um relacionamento e o seu namorado, o seu marido chame você para aquele lugar que você detesta e essa pessoa sabe, mas mesmo assim te chama e você diz, eu vou. Aquele eu vou assim, completamente forçado, você está dizendo sim para essa pessoa e não para você. Em uma dessas situações que talvez você se identifique, você está sim se deixando de lado. Óbvio que em todo relacionamento, seja ele um relacionamento amoroso, de amizade, com parentes, a gente precisa sim negociar tudo isso. Se a gente está disposto a ter realmente um relacionamento com outra pessoa e que tudo isso aí fique bem, esteja em equilíbrio, a gente precisa conversar. Ter conversas difíceis muitas vezes e expor a nossa necessidade, o que a gente quer, o que a gente gosta, como a gente gostaria que fosse tudo isso. Um ponto fundamental que eu digo para você agora, já pega papel e caneta, é você ter uma conversa difícil muitas vezes com essas pessoas. Muitas pessoas têm sim a dificuldade em dizer não e algo pode ter acontecido lá na infância e que talvez você nem saiba o que aconteceu, talvez agora eu vou começar a falar aqui, você vá se recordando de algumas coisas. Talvez você tenha sido abandonado, abandonada pelos seus pais, pelos seus cuidadores em algum momento da sua vida. Eu conheço, por exemplo, algumas pessoas que foram, vamos dizer assim, esquecidas na escola. Quando a gente é criança e os nossos pais ou cuidadores vão buscar a gente na nossa escola, talvez por a questão de trabalho, né? Chegou mais um cliente, aí não quer perder venda, e aí a criança fica lá esperando. A escola, por exemplo, vamos lá, termina às 6 horas da tarde, e aí o pai, ou a mãe, ou alguém ainda não foi buscar essa criança e já são 7h30 da noite. E você como criança lá vê todo mundo indo embora e você ficando e de repente a responsável da escola só tem você, essa pessoa e um porteiro. E aí liga para o seu pai, para sua mãe e essa pessoa ainda está no trabalho porque teve um cliente ou aconteceu alguma coisa no meio do caminho, mas você se sente abandonada nesse momento. Talvez você não tenha passado por isso uma, nem duas, nem 5 vezes na sua vida. Isso aqui é só um exemplo que eu dei, mas que talvez agora você se recorde de alguns momentos, talvez na adolescência, na sua vida adulta, onde você tenha sido sim se sentido esquecida, abandonada, rejeitada. Eu quero dizer a você que sim, isso é muito triste. Nem sempre essas pessoas, elas abandonaram nós porque quiseram, mas talvez por situações pontuais. Mas lá no nosso inconsciente isso ficou guardado e a gente traz isso para a nossa vida adulta com um dos pontos aqui que a gente está falando hoje, é essa dificuldade em dizer não. E você talvez se sentir abandonada mais uma vez. Então, você sempre procura, assim, agradar as pessoas. Talvez seja uma pessoa maravilhosa que leve presentes
que receba muito bem na sua casa, que você sempre faz questão de dar a sua mão, o seu ombro amigo para essas pessoas chorarem. O ponto principal aqui é quando você deixa de viver a sua vida para viver o tempo inteiro ajudando, apoiando pessoas, dando a mão, dando a perna, dando o braço. Não é que a gente não deixe de, sim, colaborar com outras pessoas, mas quando isso não for prejudicar a gente. Percebe a diferença aqui? Conheço, sim, muitas pessoas que preferem dizer não para si mesmas e sim para outras pessoas. Por exemplo, uma mulher, quando ela sai completamente do caminho dela, quer dar carona assim às pessoas, mas ela sai completamente do caminho dela. E ela talvez esteja em casa com o marido, com um filho, esperando, às vezes para dormir, né? Alguma situação. Ou ela precisa chegar naquele horário, sair desse estabelecimento e já chegar em casa porque ela tem compromisso, porque de repente ela tem uma reunião online com as clientes, ou até mesmo marcou alguma coisa com um filho, ou com o próprio marido, ou com ela mesma, algum compromisso com ela. Mas aí surge alguém que pede essa carona, que é completamente o oposto, e nisso ela fica, como é que eu vou dizer não a essa pessoa? Essa pessoa é tão legal comigo, essa pessoa sempre me pede, eu sempre digo sim. Essa pessoa, meu Deus do céu, e se eu precisar dela de um dia e ela me dizer não? E se eu disser não e... Percebeu quantos pensamentos vêm? E de repente você sim, naquele dia você não pode, mas você dentro de você fica naquele conflito, não sei se digo sim, não sei se digo não. E agora, o que é que eu faço? Deixa eu te falar uma coisa aqui muito séria. Lembre-se, máscaras caem do avião, coloque primeiro em você. Você em primeiro lugar na sua vida. Não faça algo por outras pessoas que vai te prejudicar. Quando a gente ajuda a outra pessoa é porque a gente tá ok conosco, tá ok com essas pessoas que moram com a gente, com as pessoas mais próximas, sabe? Você não tem um compromisso, você se colocou realmente como prioridade. A outra pessoa você vai apoiar, você vai ajudar, você vai transbordar, mas você não pode fazer isso se prejudicando. Então, é algo que eu trago aqui, que você tem que ser a sua prioridade. Não esqueça de você. Não se prejudique por causa de outras pessoas. Primeiro você, a prioridade é você, o melhor é para você. Depois vem as outras pessoas. Sim, isso não é egoísmo. Mas algumas pessoas dizem que isso é egoísmo, então tá ok. Que seja egoísmo. Mas a questão aqui é que todo mundo deve pensar primeiro em si. Eu tenho que pensar primeiro em mim, você que está aqui assistindo deve pensar primeiro em você. Os seus parentes devem, cada um, pensar nelas mesmas. A principal pessoa, a pessoa mais importante das nossas vidas tem que ser nós. Se nós não fizermos por a gente, ninguém vai fazer, minha gente. Ninguém vai fazer e nem tem obrigação. Porque a nossa obrigação com a nossa vida somos nós mesmos que temos que fazer. Sem dúvida alguma, sem hipocrisia, sem nada. Mas, Cris, mas e aí se a pessoa disser não pra você? Vai dizer não, eu vou ter que me virar. Eu vou ter que me virar. Se eu pedir ajuda, apoio a uma determinada pessoa, eu sei que essa pessoa pode resolver, mas por algum motivo, essa pessoa explicando, ó, Cris, eu não vou poder por causa disso, disso, ou então, Cris, eu não vou conseguir. Numa outra oportunidade, quem sabe eu possa te apoiar. E não dá uma satisfação maior, tá ok. Ninguém tem que ficar também dando satisfação não, minha gente. E nem você tem que ficar dando satisfação. Se você conseguir ajudar a apoiar, beleza. Poxa, vou conseguir, assim, 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 vai ser assim, beleza. Mas se não, cara, você tem que pensar na sua vida. Isso não é egoísmo. Isso é você se colocar como prioridade, assim como todos devem sim se colocar como prioridade e pensar primeiro, sim, em cada um de nós. Nós devemos ser a nossa prioridade com toda certeza. A questão do saber dizer não, sabe o que é, minha gente? Essa palavrinha aqui, ó, limite.
até aqui a pessoa pode vir comigo, pode ficar comigo. A partir disso, não. E muitas coisas acontecem nas nossas vidas porque a gente não coloca limite. Deixa eu te perguntar uma coisa, para ficar assim bem clara, fazer uma analogia aqui para vocês. Quando vocês vão ao banheiro, vocês permitem que as pessoas entrem no banheiro com você? Ah, Cris, eu permito, meu marido, minha mulher, ok. Mas é todo momento? É todo momento que você permite isso? Ou simplesmente quando a pessoa vai lá pegar? E a outra pessoa que veio na sua casa, você convidou, você fez uma festa. E aí a pessoa vai chegar pra você, você me deixou aqui entrar pra festa aqui na sala, mas eu posso ir com você no banheiro? Você vai dizer o quê? Não, né? Não. Exatamente. No banheiro, não. O banheiro é o nosso momento de intimidade. Então, precisa colocar esse limite. Qual é o limite que você está colocando nas pessoas hoje para elas não invadirem a sua vida? Você não dar essa liberdade total. Ah, podem falar, podem fazer o que quiserem comigo, me jogar para um lado, me jogar para o outro. O que é isso, minha gente? Percebe que é você que não está sabendo dizer não, que não está sabendo colocar limites? Ah, Cris, mas é muito fácil ficar falando dizer não aí para as pessoas e ser odiada. Se a sua preocupação é ser odiada, minha irmã, eu vou lhe dizer uma coisa, você vai ser odiada do mesmo jeito. Você sabia que mesmo você sendo a boazinha, vão falar mal de você? Pois é. E a sua vida vai passando e você não vai se tornando a sua prioridade, você não vai fazendo as coisas que você quer, você permite ser controlada por essas outras pessoas, as amigas. Minha gente, quantas amigas, muitas mulheres passam por mim por conta das mentorias que eu faço, individuais, e do ME Club, que é esse grupo de apoio que nós temos, e nós conversamos lá, nós tiramos dúvidas, muitas mulheres estão ali comigo, então eu escuto muita coisa e eu posso dizer a vocês que esse é um dos pontos principais das pessoas. Saber dizer não é uma coisa muito difícil para algumas. Você que está aqui comigo, eu tenho certeza que você já vai dar um passo aí na sua escada da postura e que você agora, antes de sair dizendo sim, sim para tudo, para qualquer pessoa, você agora, antes, você vai respirar e vai. Nesse momento eu não vou conseguir te ajudar, fulano ou fulana, mas quem sabe de uma próxima, tá? Eu tenho um compromisso nesse horário e nesse dia, tudo bem? Então, não vou conseguir dessa vez, tá? Pronto, gente. Não é pra ser grosseiro, não é pra ser estúpida, nada disso. Você fala com educação, com respeito ao outro. Dar uma resposta, né? Tranquila, não precisa falar muito, mas dizer que naquele dia, naquele horário, você não vai conseguir. Fica para uma próxima, quem sabe. Então, a gente sempre procurar, assim, se colocar no lugar do outro. O que a gente gostaria de ouvir? A gente gostaria de ouvir quando a gente pede apoio, seria um sim. Mas nem sempre isso é possível. Agora, eu quero saber de você se fez sentido da próxima vez que alguém pedir para você alguma coisa, uma opinião, uma carona, uma ajuda, um apoio, alguma coisa, você dizer não, sabendo exatamente que você, nesse momento, não vai conseguir apoiar essa pessoa e você vai estar se colocando em primeiro lugar. Faz sentido isso para você? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber. É importante você entender uma coisa, nós nunca vamos conseguir agradar completamente todas as pessoas. Por mais que a gente faça, mesmo que seja até muito além do que nós podemos fazer. Para algumas pessoas, isso nunca vai ser o suficiente. Por isso, procure cultivar ser a sua prioridade todo o tempo. E se tiver que abrir mão desse seu tempo, que seja por alguém que valha muito a pena. Mas muito mesmo. Respeite seus desejos, respeite seus limites. Quem determina até onde o outro pode ir na sua vida, isso é um papel único e exclusivamente seu. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva nesse canal espetacular, tá? Eu te espero no próximo vídeo com um próximo tema incrível, sempre falando sobre autoestima, amor próprio e bem-estar.
Deixa aqui o seu comentário, se fez sentido para você, se não fez, o que você achou. Toda vez que vocês comentam, saibam que vocês estão exercitando ainda mais o tema que você escutou aqui. Então me diga, faz sentido mesmo você dizer não ao outro? Faz sentido você ser prioridade? O que é que você precisa fazer para melhorar? Quando você comenta, saiba que você reforça ainda mais o que você pensa. Eu espero que você diga não com toda certeza para uma outra pessoa e que você diga sim quando, óbvio, você realmente não puder ajudar ou apoiar alguém, tá certo? Assista alguns desses vídeos aqui para complementar ainda mais a sua autoestima e que você esteja aqui comigo no próximo vídeo. Um grande beijo para você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!